Boa noite, meninas. Bem-vindas à terceira aula sobre antifragilidade. E eu não vou me delongar, como essa aula demorou um pouquinho para sair, já vou te entregar a chave logo de início. A chave dessa aula é antifrágil. Antifrágil é o nome de um livro e esse é o livro indicado dessa aula. Eu esqueci o nome do autor, mas se vocês colocarem, só tem esse livro. Ele tem duas versões, uma versão mais antiga e uma versão nova. E a versão nova, assim, a linguagem maravilhosa, a versão mais antiga, ela é muito, muito grande. Então, fica a critério de quem for ler, né? Se quer baixar a versão antiga, se quer baixar a versão nova. Mas ambas são muito completas, muito boas, incríveis. E o autor desse livro, ele trouxe o conceito de antifragilidade. Ele diz o seguinte, ele fala que a palavra antifrágil não existia antes que ele escrevesse o livro e trouxesse esse conceito, mas antifragilidade já existia na nossa vida. E essa aula é para trazer na prática, dentro de você, para que tu vire a chavinha de entender o que é ser antifrágil, agir de forma antifrágil na vida. O primeiro ponto que eu quero desconstruir é: nós temos uma mania de sempre sair de um extremo e cair no outro. Eu recebi feedbacks muito bons da aula de comunicação assertiva. E algumas de vocês falaram o seguinte: eu tinha um problema que às vezes quando eu não tava no meu feminino, eu tava totalmente no meu masculino. Então assim, ou era muito rígida ou era muito passiva. E esse é um das grandes tretas que nós passamos atualmente e na fase adulta, que é começar a integrar as coisas. Tem um conceito da Cabala, que é a árvore da vida, e ela tem dois pilares. E esses dois pilares é chamado de pilares do tempo. Então, todos os templos, as escolas iniciáticas, ela tem dessas duas pilastras, uma que representa o masculino e outra que representa o feminino. No tarô, a gente também tem esse simbolismo, né, ali das duas pilastras, e sempre uma, que é o masculino, é o polo restritivo, da ordem, da organização, da disciplina, que fala, opa, põe um limite aí, cuidado, observa melhor, analisa, seja lógico, racional. E o polo feminino, a pilastra feminina, que é uma pilastra da expansão, do fluxo, do pode se soltar, seja criativa, amorosa, afetiva, considere todas as partes. Só que não é nenhum nem outro. O templo, que somos nós, somos sustentados pelos dois pilares. Não só por um, senão cai. O outro cai também. Ambos é o que forma a base de um templo, é o que sustenta o templo. O templo somos nós. Nós somos esse templo. E nós estamos caminhando entre um e outro. Restringir, expandir, expandir. Tanto que esse movimento, ele é um movimento do mundo. Seu coração bate, ele faz esse pulsar. Vários outros órgãos no seu corpo faz esse movimento de expansão e contração, expansão e contração. A nossa respiração, a gente expira, inspira, inspira, inspira. É sempre um vai e vem, um para dentro e para fora. Sempre que você expande na vida, que você busca um conhecimento, que você se conecta, depois é pra dentro. Você traz tudo pra dentro, você digere, você começa a traduzir na sua própria língua aquilo que você aprendeu. Sabe aquele mito da Torre de Babel, onde os povos estavam construindo uma torre para alcançar o céu, e aí o Deus da Bíblia falou o seguinte: vou confundir a língua de todo mundo. Essa língua, ela não é só a nossa língua que a gente fala, cada um fala uma diferente, o inglês, o australiano, o português, não é só isso, gente, entendam. Até nós, no nosso próprio país, entendendo o português, né, brasileiro, nós falamos de uma mesma coisa de forma diferente. Então, esse confundir as línguas também vem no sentido simbólico de nós temos muitas formas de falar de uma mesma coisa. Cada pessoa fala de uma mesma coisa de forma diferente e isso não muda a coisa. A verdade está lá. Ela só está sendo traduzida de uma forma diferente. Então nós temos várias formas de falar de Deus, várias formas de falar da vida, várias formas de falar do feminino e do masculino que está dentro de nós. Nós olhamos eles como entidades, nós olhamos eles através das divindades, nós olhamos eles através de arquétipos, através de símbolos, através de gênero também nós olhamos. Então são várias formas de falar de uma mesma coisa. Um princípio criador que está em todo mundo, em toda a natureza, que é o princípio feminino, que é um princípio receptivo, e o princípio masculino, que é um princípio de expansão, de ação, né, fálico para fora. E
todo mundo tem uma língua diferente. Então, todo o conhecimento que você pega no mundo, tudo que você aprende, eu falo desde você aprender a comer quando você é criança, até agora na fase adulta, você desenhando uma tela, você arrumando seu próprio cabelo, você tem a sua própria forma de fazer algo. E você tem um próprio significado de cada coisa na sua vida. Então, se arrumar de manhã, para você tem um significado, para mim tem outro. Para algumas pessoas realmente é se sentir mais bela, mais bonita. Para outras pessoas é um ritual assim, ó, que passa despercebido. A pessoa é tão da rotina dela que se arrumar é natural. Ela não vê nada demais naquilo. Então, para cada pessoa, uma coisa tem uma forma, ela tem um ponto de vista e ela traduz de um jeito dentro de si. Voltando ao conceito de antifragilidade. Por que eu tô explicando tudo isso no início? Para que vocês não caiam no exagero de acreditar que a antifragilidade é você ser forte em todas as batalhas. Olha aí, antifrágil, né? Aquilo que não quebra, ao contrário de frágil. Mas não é sobre você ser forte e super-heroína da sua vida. A síndrome da super-heroína é extremamente perigosa, porque você vai vestir uma roupa simbólica de super-heroína, vai querer salvar o mundo, vai querer resolver tudo de todo mundo e não vai perceber que isso é uma fuga para você não lidar com os seus processos. Então, passar as outras pessoas na sua frente, primeiro você vai se negligenciar a sua jornada, seu caminho, seu físico, seu emocional, seu mental, e no final das contas, você vai perceber que você só adiou, talvez porque você tinha medo de falhar com você mesma, de não dar conta dos seus processos e por isso assumiu dos outros. Inconscientemente, você pode ter uma crença de eu sou melhor fazendo para alguém do que fazendo para mim. Lembre-se, você não tem superpoderes, você é tão humana quanto todas as pessoas que estão ao seu redor. E sim, você pode resolver na sua vida, elas também podem. E não vai faltar quem as ajude. Cuidado para vocês não acharem que aquelas pessoas só têm você para resolver. Se essa pessoa ela não passa por um problema, se ela não tem problemas psicológicos, se ela não está numa vulnerabilidade emocional, ela tem pessoas para ajudá-la. E talvez ela só seja uma pessoa viciada em pedir sua ajuda porque você sempre esteve disponível. Primeiro conceito de acho que o segundo já, falei primeiro. Segundo conceito de antifragilidade, não seja 100% disponível para ninguém. Para ninguém. Escute o que eu tô te falando. As pessoas, elas acabam interpretando muito mal a questão da disponibilidade. A gente interpreta muito mal a questão da amizade. A gente acredita que um amigo, ele tem que estar com você em todos os momentos e ele não sei o quê. Ele não é sua mãe nem seu pai, e nem sua mãe seu pai, hein? Porque nós somos adultas. Lembrem-se disso. Nós, depois que você passa ali pelo processo de seu ego se formar, desvincula. É você que é o seu próprio pai, a sua própria mãe, você se materna. Então, na vida, aqueles momentos onde a gente passa um BO e a gente senta e chora, todo aquele processo é todas as suas versões cuidando de você mesmo. Você se maternando, você com a sua voz de comando, sendo um pai para si mesmo, falando, ó, hora de levantar e resolver, né? Não, agora você pode chorar, senta aqui, chora. Você com você mesma. E todos os outros também devem ser assim. E um dos erros que a gente mais comete é querer ser o pai ou a mãe de alguém porque a gente sente que nos faltou, mas queríamos que tivéssemos. Ai, nesses momentos que eu passo por isso, eu queria ter uma pessoa aqui do meu lado para poder tal. E a gente vai e acaba atrapalhando o processo da pessoa de lidar com as próprias emoções. Isso eu tô falando pra ponderar, tá? Não tô falando que tem que ser sempre assim, então sempre eu tenho que deixar as pessoas pra lá. Não. É cuidado com o exagero de querer sempre estar disponível pra todo mundo, dizer sim pra tudo e acolher todo mundo em todas as circunstâncias. As pessoas precisam passar por processos para crescer, assim como você, Alecrim. E aí, antifragilidade. Antifragilidade basicamente é um conceito de você pegar. Eu esqueci a frase correta do livro, se eu não me engano, é transformar o caos em alguma coisa boa. Mas basicamente é você conseguir aprender até quando as coisas estão dando, tipo assim, muito errado. Lembra que inteligência emocional é você estar no meio do furacão, do caos e você, ó, plena como um Buda? Por quê? Porque você não pode permitir que te tirem o seu poder, o domínio que você tem sobre você mesma. Por isso, se você não dominar a si mesma, todo mundo vai te dominar, todas as coisas, as circunstâncias vão roubar sua paz, vão roubar sua alegria. Então, você pode ter ganhado agora na Mega Sena, o carro bateu na esquina, você ficar possessa.
Por quê? Porque não tem inteligência emocional, porque não tem autodomínio. O conceito de antifragilidade ele é idêntico à inteligência emocional, que é você fazer do caos algo de valor, tornar o caos algo de valor. Então, é uma coisa que está dando muito errado, você está ganhando em cima daquilo. É você não deixar nenhuma das suas dores baratas. Então, sabe aquela frase clichê? Se a vida te der um limão, faça uma limonada? Sim, é sobre isso. Só que é você compreender que a limonada não vai ser doce. A limonada vai ser muito da azeida, sem açúcar. Mas ainda assim você está ganhando em cima do que aconteceu com você. É gostoso? Não. Muitas vezes um pouquinho desconfortável. Mas você está crescendo. Então, na antifragilidade, a gente pega uma situação que deu errado na nossa percepção, na nossa concepção, porque eu acredito fielmente que nós vamos aprender a entender que tudo está dando certo o tempo todo. Porque o que acontece? O ser humano ele só pensa em si. Então você só pensa se está dando certo para você, se as coisas estão saindo bem para você, se os caminhos estão se abrindo, se você isso, se você aquilo. Mas você esquece que tudo no mundo está conectado e as coisas elas não têm que dar certo para você, ela tem que dar certo para você e para todo mundo junto. E muitas vezes para dar certo para você e para todo mundo junto, alguma coisa que no que estava planejado, que você planejou na sua vida, vai sair do rumo para dar certo para você. Olha só, e para todo mundo, porque se desse certo só para você, ia dar errado para fulano ali, fulano ali, fulano lá. A teoria do caos, ela fala que tudo no universo está interconectado. Einstein, como eu disse, já falava sobre essa questão da energia e hoje a física quântica está provando para todo mundo. Nós estamos conectados como pontos de luz numa grande teia cósmica. Nós todos estamos interconectados. Não há nada que você faça aqui que não atinja uma pessoa lá do outro lado. Não há nada que você faça hoje que não reverbere na sua linhagem familiar. Não há nada que sua avó fez que não esteja reverberando na sua vida hoje, que não faça parte de quem você é hoje. Então as coisas, elas cooperam para o bem maior de todos e não só para o seu. Então, até na hora que você vê que está dando errado para você, saiba, está dando certo para todo mundo, inclusive para você. Tem um conceito que eu gosto muito que é sobre o sinal do trânsito, né? Se você tá indo atrasado pro seu trabalho, tem outra pessoa que também tá vindo e ela precisa ir pro hospital. E aí você quer que o sinal feche pra ela e ela quer que o sinal feche pra você. E aí, o sinal vai fechar pra quem, gente? Quem é mais merecedor nessa história toda? E quem é que decide quem é mais merecedor nessa história toda? Se você tem uma crença num criador maior, você já sabe que quem decide é ele, a grande fonte criadora de tudo. O amor que nos manifestou é quem decide o que é melhor para ambos. E na linha do merecimento, a gente vai levar em consideração tudo que todo mundo viveu, tudo que todo mundo fez e no momento, para quem é mais alinhado aquele sinal. Aí a pessoa fica puta porque o sinal fechou para ela vai atrasar 5 minutos no trabalho e a gente vem com aquela história que a nossa mãe já nos contava, ó, há muito tempo. Você tem que agradecer, porque talvez, se você tivesse passado, tinha acontecido um acidente ali na frente. Então, esse conceito de antifragilidade, ele é basicamente você entender que tudo está dando certo para você, tudo está cooperando para você. É você que não foi treinado para enxergar dessa forma. Só que aí é onde entra o que eu disse. Não caia no exagero de acreditar que a antifragilidade é achar que o mundo é justo para todo mundo. Então, até quem sofre tá pagando os karmas e tá sendo abençoado. Não exagere. Nada do que vocês escutarem, nenhum conceito que vocês forem seguirem, absolutamente nada. Não sejam fanáticos de um conceito, não sejam extremistas em absolutamente nada, gente. Vamos ponderar. Nós estamos na dualidade e o nosso erro é cair em um dos buracos. Você cai para a esquerda ou você cai para a direita. Você cai para a esquerda, você não tem que cair para lugar nenhum. Você tem que serpentear na vida, você tem que encontrar o equilíbrio de todas as coisas. Então experimenta um lado, experimenta o outro. E você começa a definir o seu conceito de unidade, o seu conceito de vida. Então não é, ai, você é antifrágil, super fodona e forte, nada me abala. Talvez você se torne uma pessoa extremamente fria e não saiba mais ter empatia pelo próximo. Assim como lá na aula de comunicação é assertiva. Se você exercer só uma comunicação masculina, você vai se tornar uma pessoa fria, saiba disso. A questão é você começar a entender, todo mundo tem comunicação masculina e feminina. Será que eu tô usando qual mais? Só a masculina, só a feminina, tá na hora de eu começar a moldar a forma como eu falo aqui. A ser um pouco mais agradável, a escutar mais. Porque assim, tanto na masculina quanto na feminina, a gente tem escuta ativa. Só que a comunicação masculina, você escuta para responder.
A feminina você escuta para entender mesmo. Então você escuta a pessoa, escuta verdadeiramente aquela pessoa. Escuta e sente o que ela quer passar através das palavras que ela tá falando e até também do que ela não tá dizendo. E na masculina você escuta para entender, mas para entender para resolver. Então, é esse o seu problema, né? Então, peraí, vamos resolver. Eu já vou aproveitando esse ponto que eu falei aqui da comunicação masculina e feminina, só para dar um exemplo que eu não dei na aula. Isso aqui, ó, ficou martelando na minha cabeça, gente, esses 2 dias. O dia que eu tava descansando e hoje. Um ponto para vocês entenderem bem a comunicação masculina. Esse negócio do homem, ele vê, ele foca, e isso é neurocientificamente provado, uma coisa de cada vez. Então, se você tá lá com seu amigo, com seu namorado, você chega para ele e fala assim, deixa eu te falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele tava focado, fazendo um trem, você tem que entender que ele precisa terminar para ele te ouvir com atenção. Olha só, com atenção. Por quê? Porque tem hiperfoco. Então aquele negócio dele te olhar e falar, não, peraí, não se incomode, não ache ruim. Eu tô falando para todos os homens da sua vida, seu patrão, seu chefe, seu gerente, seu colega de trabalho, ele não tá te ignorando. Na verdade, ele tá falando, tá pedindo aquele tempo até para te dar mais atenção ainda. Então a gente também tem que começar a entender essas formas de se comunicar e esses princípios para não ser umas chatas na vida que não conseguem compreender como que funciona os mecanismos de cada pessoa, porque nós, mulheres, e eu tô falando disso porque aqui também vai ter esses conceitos, tá? Nós temos essa facilidade de falar de vários assuntos, começa um, já termina em outro, e a gente entendeu tudo. Entendeu tudo, tá tudo certo. Pode chegar, a gente tá fazendo ali, mexendo numa planta, fazendo uma comida, pode chegar falando os assuntos, não vamos perder o foco. Fomos programadas para isso, para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Já eles têm um hiperfoco. E respeitar isso, gente, faz a sua comunicação render absurdos. Se você respeitar o tempo, esperar ele terminar para falar o que você quer falar, ou pedir o que você quer pedir, você vai ver que, assim, 100% de certeza que ele vai te escutar, te entender e fazer o que você quer. Agora, encher o saco quando a pessoa não quer ouvir, ou não tá pronta, ou não terminou o que tinha que terminar para te ouvir, aí você vai ver que, assim, ó, só ladeira abaixo. Então, essa questão da comunicação masculina e feminina é para começarmos a sermos mais perceptivas na vida. E sair dessa tretinha de homem e mulher, ninguém tá falando de homem e mulher aqui. Eu tô ensinando você a lidar com você mesma. Os momentos onde você tá no seu masculino e você também tem o hiperfoco e você também precisa terminar uma coisa para começar outra. E os momentos que você tá no seu feminino ali mais fluida, entender se tá no local certo, se tá bem posicionado. A gente ainda vai ter a aula ali do masculino posicionado e do feminino alinhado. Mas vocês já estão sendo preparadas para chegar nesse nível, certo? E na antifragilidade, a gente também tem essa questão, que é entender que antifragilidade não é estar no seu masculino, não é o seu homem que resolve tudo, a grande forte, porque vocês entendem que a mulher que ela veste a armadura da mulher forte, guerreira, ela está com o seu masculino dominante, tá? Então, assim, na psicologia nós chamamos esse masculino do inconsciente da mulher é um homem, o seu inconsciente é um homem, o inconsciente dos homens é uma mulher. Basicamente isso. Então, o relacionamento ruim no mundo é o nosso relacionamento ruim dentro de nós. Então, se a gente fala, tá difícil de lidar com os homens dessa geração, a gente não tá sabendo lidar com o nosso masculino interno. Tá difícil de lidar com essas mulheres, eles não sabem lidar com o feminino dentro deles. Porque existe o medo do poder, o medo da vulnerabilidade do feminino. Porque se eu for vulnerável, eu vou ser muito feminino, e aí você tem todo um contexto do porquê eles têm medo de se relacionar com o feminino deles. E o feminino deles está aqui projetado no mundo e somos nós. E o nosso masculino está no mundo, são eles. Tudo é espelho, gente. Então, essa geração que a gente diz que não está conseguindo lidar, essa geração, esse modelo que vocês têm do patriarcado, dos homens, está dentro de você. Esse modelo que eles têm de nós está dentro deles. Por isso a gente tantas lutas e tantas discussões aí, tanto políticas quanto nas nossas rodinhas de Sagrado Feminino e rodas como essa de aula, para falar que, porque a gente bota uma roupa e o homem acha que é vulgar e eles tudo sexualiza e tudo não sei o que. Aquele feminino sexualizado tá na cabeça e dentro deles. O feminino deles está no local da sexualidade. Não é sobre nós, mas aonde que reflete? Em nós. E se a gente não entender dentro de nós isso, vamos continuar apontando no mundo. Então assim, dá pra mudar o mundo? Não, só dá pra mudar você. Nossa, isso aqui é o mais assertivo de tudo. Porque se você não entender intrinsecamente, intimamente como que funciona isso,
vai ser difícil você entender o outro. Vai ser difícil você entender o que se passa ali. Por que a gente tenta de um jeito, coloca lei de um lado, coloca lei do outro e continua dando merda, dando BO. A gente não tá se alinhando, a gente não consegue um relacionamento alinhado. O que tá acontecendo? Por que a gente ainda tá caindo na dependência emocional? Por que o feminicídio tá super, hiper, mega em alta e nunca cai essas taxas? Vamos começar a reparar aonde que começa todo esse relacionamento, aonde que começam os abusos, aonde que começa a falta de colocar limites e como que a gente muitas vezes sai do pilar da rigidez e cai na passividade. Tenho muito cuidado com isso. Eu tava muito no meu masculino, eu era muito rígida, eu fazia tudo, eu resolvia tudo, eu não sei o que. Eu quero ir pro meu feminino, eu quero ser receptível, eu quero ser vulnerável e pá, uma mulher passiva. E aí? Não é sobre nenhum dos polos, é sobre você começar a fazer essa dança cósmica, a entender onde você deve posicionar com o seu feminino sem medo. A vulnerabilidade, olha só, a vulnerabilidade só é possível através desse nosso princípio feminino. E a vulnerabilidade é que nos torna humanas. Então, sabe esse negócio de você querer vir nas suas redes sociais, no seu trabalho, querer pagar de fodona, de super forte, que resolve tudo? Isso só te coloca no status de perfeição que quando você errar, quando você for humana, não é nem errar, quando você for humana, e por emoção, e por sentimento, e por alguma vulnerabilidade, você cometer alguma coisa que as pessoas vão julgar que foi falho dentro da sua perfeição, que você mesma criou e você se posicionou assim, você vai ser apontada e apedrejada. Então, assim, tomem cuidado para não ter uma postura rígida, de perfeccionismo e não sei o que nas suas redes, com as pessoas ao seu redor, porque na hora que você for vulnerável, vão te julgar, vão dizer que você é fraca, vão dizer que você não deu conta, vão dizer que você falhou. Expor a nossa vulnerabilidade é o que nos lembra primeiro pra gente, depois pro mundo, que nós somos humanas. Eu lembro que antes, na minha página, eu tinha muito isso, né? Depois eu comecei a colocar mesmo o que acontece no meu dia a dia. Olha, passei esse processo emocional, esse processo aqui espiritual. E as pessoas, além de se conectarem melhor com você, porque você é humano igual a elas, então elas vão se identificar, elas não vão achar, nossa, a terapeuta perfeita, a médium perfeita. Não, eu sou igual a você, eu sou humana, cara. Teve essa treta aqui no meu terreiro. Eu saí, né, do meu primeiro terreiro, eu postei tudo nas redes sociais. As pessoas se identificaram. Porque nós somos humanos, acontece com você, o que acontece comigo, vice-versa. E assim, ó, tamo junta. E o nosso local de fala e de causa vem justamente porque a gente viveu isso. Então eu já passei pela dependência emocional. E se hoje eu falo, né, de, olha, toma cuidado com isso, com esse predador, com esse posicionamento, nós sabemos como que cai nesse buraco. Então, expor a vulnerabilidade, comece a enxergar a vulnerabilidade como algo que facilita a sua convivência no mundo. Para que as pessoas entendam que você é humana e quando você falhar, ao invés de te apontarem, te julgarem, falar que você é incoerente, te acolherem, porque vai lembrar que você sempre deixou claro que você era humana. Que mesmo, eu ganhei o troféu, mas você conta a sua jornada. Para eu ganhar, para eu passar no meu TCC, eu passei isso, isso e isso. Mas eu passei. Então, assim, claro, você vai se parabenizar, você vai parabenizar a sua força, a sua resistência, muitas vezes, que você teve que ter, um emocional treinado, vai parabenizar o seu estudo, mas também vai deixar claro que você foi humana nesse processo todo. Teve noite que chorou, teve noite que estava extremamente cansada, e foi uma escolha para chegar onde você queria. Não deixem de expor a vulnerabilidade de vocês no sentido de deixar o mundo perceber que você é humana. Tem gente que fala assim, na minha rede social não posto nada de ruim, isso é coisa boa. Você está pintando o perfeccionismo em cima de você. E no dia que alguém descobrir qualquer coisa de você que for falha, vão te massacrar. Mas só vão te massacrar porque você pintou na mente deles, colaborou para que eles achassem que você é perfeita. Então, a vulnerabilidade, esse feminino que se expõe, ele também contribui para o mundo, para a formação do mundo, para a vida, para a dinâmica da vida. Ele é extremamente essencial. E o limite que o masculino coloca também é essencial. Porque se a gente não coloca limite, nós somos invadidas. Por isso que eu disse, comunicação feminina não é para ambiente hostil, não. Senão vão te massacrar. E aí vão te invadir, porque vão te olhar a forma como você fala, como você se posiciona, e falar, aqui pisou, matou, né? Igual barata. Facinha desse jeito,
né? Falando baixo, manso, assim. Tipo, se gritar, ela chora. Então, assim, esse posicionamento, ele é necessário, mas não para causar medo em ninguém, mas para que as pessoas entendam que você está segura do que você está falando. E para que não fique, porque você pode até não estar numa competição, mas o ambiente é hierárquico. E aí as pessoas elas começam a se enxergar com um domínio, um poder sobre o outro. E aí você se coloca, o poder da minha vida, a minha jornada é meu. Você faz o que você quiser com o seu. Tem uma frase que ele deixa no livro de antifragilidade, do antifrágil, melhor dizendo, que eu acho assim, incrível. Ele diz o seguinte: não tenha medo de cometer erros, só não cometa novamente os mesmos erros, cometa erros diferentes. Então, a antifragilidade não é sobre a gente também ir pro perfeccionismo. Você vai sempre buscar olhar para as situações e falar: o que eu preciso aprender com isso? O que eu não aprendi ainda? Por que isso aqui está se repetindo? Aonde que eu falhei que eu posso melhorar? Não falhei para eu chorar lá no banho falando que eu fui culpado. Não. Onde que eu posso melhorar aqui? E aí você começa a aprender com tudo que te acontece. Com os relacionamentos, com as amizades, com tudo. Eu tenho pra mim que é sempre assim. Você vai... eu vou viver uma situação com você. Não vai mais ser a mesma coisa. Não vai mais ser a mesma coisa. Para não dar o mesmo resultado ruim que deu. Então eu não volto para os lugares aonde eu fui de alguma forma desrespeitada, onde eu sofri algum tipo de dor. Eu respeito as pessoas, eu cumprimento as pessoas, mas eu não piso lá novamente, porque eu não aceito cometer os mesmos erros. Se eu for errar, agora vai ser diferente. Esse é um conceito do livro. Por quê? Porque quando você erra, você falha em alguma coisa, você recebe o diploma. Pronto, você já errou nisso daqui. Sério que você vai repetir? Vai fazer um erro diferente, até porque é errando que se aprende. Isso é um fato. A criança, ela vai cair até ela aprender a andar. Então, assim que tu aprende a andar firme na vida, é você batendo sua cabecinha na porta e falando: vixe, eu precisava da chave, olha aí, ó, não me liguei nisso antes. E aí, então, você vai aprendendo com a vida, mas tu voltar de novo no mesmo lugar pra falhar naquela mesma coisa, ai, não vai dar pra culpar mais ninguém. Então, antifragilidade não é a gente querer ser perfeito em tudo, mas a gente querer aprender com tudo para nos aprimorar todos os dias. Lá na Bolsa de Valores, para eles, o conceito de antifragilidade é: quando uma coisa está subindo, subindo muito, você já sabe que ela vai cair. Subiu o preço, espera que caia. E é sempre uma grande onda. E na vida a mesma coisa. Está dando muito certo para você, tu tem que estar preparada para quando as coisas, começarem a dar uma mornada. E aí, quando tá muito, tá muito parado, te prepara, porque as coisas vão melhorar. E isso é antifragilidade. É tipo assim, nada te quebra. A sua dor, ela tem que ter preço. Então, se sentiu dor, cobre por isso. Não é cobrar da vida, não é cobrar de você, não é autocobrança do tipo: ai, Kelly, tá vendo? Você se permitiu, sofreu por essa pessoa, olha aí, passou uma semana sofrendo. Não. Aconteceu? Não aconteceu? Vou dar um exemplo de mim enquanto terapeuta, enquanto alguém que tem uma página e guia trabalhos. Todo o processo que eu passo na minha vida pessoal, eu monetizo. Eu ensino. Por quê? Porque eu entrei no meu processo, eu mergulhei no meu processo, eu aprendi, eu fui ler, eu fui estudar, eu pago o curso para eu entender que dor emocional é essa que eu não consigo resolver. E depois eu vou vender meu atendimento. E depois eu passo o conhecimento que eu aprendi para as pessoas. Tudo o que eu passo, se for uma dor, ela sai caro, no sentido de que ela volta para mim num valor monetário. Eu sempre ganho. E isso é o conceito que eu aprendi no Antifrágios. Isso é o conceito que eu quero que vocês despertem na sua vida. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Não vai ser doce, mas faça uma limonada. Não desperdice nada. As coisas sempre estão dando certo para você. Outro conceito interessante da antifragilidade é isso desse feminino e desse masculino, já que a egrégora de relacionamentos, lembrem-se disso. Eu poderia estar falando de todos os temas de formas diferentes, mas aqui eu estou usando sempre o princípio masculino e feminino para explicar tudo, porque é o tema da egrégora. Ela foi aberta no Dia dos Namorados e foi por um motivo muito importante, que vocês só vão descobrir lá na última aula. Bom, nesse feminino masculino, a gente também tem uma mania de ficar, culpando. Porque o mundo tá assim por causa do patriarcado. Não, mas o mundo tá assim por causa do feminino. Mas se a gente tá assim é porque as mulheres também têm culpa. E a gente fica procurando quem começou essa roda, sendo que essa roda, ela tá sempre pendulando,
né? Sempre o poder feminino, depois o masculino. O masculino tá no topo e ela tá se retroalimentando. E a questão não é essa, a questão é, quem percebeu o BO, a bola tá na tua mão, tu resolve. Se é você que viu, porque tem esse padrão aqui que a gente tá fazendo, tá errado. Se você foi a pessoa que percebeu, você deve pensar uma forma de, na sua vida, alinhar para isso não acontecer. Então a gente tem uma mania muito grande de querer levantar bandeiras para o mundo. E porque tem isso daqui também. E vamos resolver. E vamos feminino. E vamos masculino. Sem entender que estamos recebendo a oportunidade de nos alinharmos. Porque não é nenhuma coisa nem outra. Dois pilares do tempo. É equilíbrio, gente, é integração. Esse conceito de antifragilidade é você olhar para o oposto e pensar o que eu aprendo aqui nessa dinâmica. O que eu ainda não sei, o que eu ainda não aprendi, o que a gente ainda não resolveu. E aí, aquelas que têm um princípio feminino e nós que viemos um corpo biológico feminino, tem uma questão. Esse corpo, com este útero, foi programado para sentir mais e pensar mais no sentimento do que nas coisas. Nós somos programadas, entendam o que eu tô falando, para tolerar mais, para ser mais compreensivas. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse local da passividade, nesse local extremo de sempre olhar para o outro, pensar, vamos dar mais uma chance, vamos conhecer mais. Por quê? Porque esse corpo foi programado, gente, biologicamente, eu vou colocar um ser no mundo que eu não conheço e eu tenho que ser tolerante, eu tenho que conhecer, eu tenho que descobrir a personalidade, e aí eu tenho que ser tolerante, acolher, amar, dar uma chance, outra chance, vai ser seu filho, né? Foi programado para isso. Vejam o que eu tô falando. E aí, na vida, mesmo que você nunca tenha um filho, tá? Mesmo que você arranque o seu útero, mesmo que N coisas, tem uma programação. E a facilidade é olhar para as coisas e ser mais tolerante, e pensar mais com o sentimento, e ser mais sentimental com tudo. Então, quando eu falo de masculino e feminino, eu também estou falando para aquelas que estão muito no feminino, começar a trabalhar o próprio masculino, para não ficar dependente desse masculino no mundo. Para entender que esse princípio está dentro de você. E aí tem um local de colocar limites, de ser mais racional com as coisas, de entender aonde que cabe a emoção e aonde não cabe. E a gente começar a desenvolver. Eu sou muito emocional, tá na hora de desenvolver a sua razão. Eu sou muito racional, tá na hora de desenvolver a sua emoção, a sua vulnerabilidade, a sua empatia, o que te causa medo. E aí uma pergunta que eu deixo para vocês aqui nesse conceito de antifragilidade. Perguntem-se sempre, o que você ganha por não desenvolver um desses dois princípios em você? O que eu ganho por não desenvolver melhor meu masculino? O que eu ganho por não desenvolver o meu feminino? O que você está ganhando de forma inconsciente? Porque tudo que a gente adia fazer, isso vocês podem usar essa pergunta para tudo na vida. O que a gente adia fazer, a gente tem um ganho consciente. Depois eu faço tal coisa, depois eu falo desse assunto aqui que eu gosto, porque você não quer lidar com o público, com as críticas, com as possíveis críticas. Talvez ninguém escute o que você quer falar, talvez se você abrir uma live ninguém apareça. Alguma coisa você está adiando. Porque você não vai ter que estudar, porque você não vai ter que isso, não vai ter que aquilo. Pensem nisso. Qual o ganho inconsciente de não fazer o que precisa ser feito? E outro ponto importante nesses pilares do que eu tô falando, a gente também tem que aprender a ser um e o outro, pra gente não, novamente, vestir a armadura da heroína e querer salvar o mundo. E não nos permitir receber também presentes na vida, ser receptivas, receber, por quê? Porque nós fomos forjadas, eu não sei vocês, né? Mas a maioria das mulheres foram forjadas na dor. E foram forjadas para sustentar a dor. Então a gente aguenta mais, a gente tem mais resistência com a dor. E isso pode fazer com que nós nos sentimos super poderosas no mundo. Manda, mais dor que eu aguento. Bom, pensem nisso. O conceito da antifragilidade, ele é um conceito de alquimia. É para você sair da tendência que você tem de enxergar a vida só de um único ângulo e começar a enxergar a vida de mais ângulos, começar a buscar percepções diferentes de uma mesma coisa. Nunca se prenda numa única visão de mundo. Se você tentou resolver sua vida financeira de um jeito, de tal, eu tentei com todas as filosofias.
pesquisa, tem mais que você não acessou, tem alguma outra terapia que você não acessou, alguma outra lei da atração que você não acessou. Sempre tem uma coisa que você não acessou. Acesse, busque uma visão diferente sobre essa mesma coisa. Ah, eu tô tentando resolver minha vida amorosa, já tentei isso, já tentei aquilo. Busque mais opções. O mundo tá repleto, gente, de filosofias diferentes, tradições diferentes, formas de resolver uma mesma coisa diferente. A gente aqui não busca esse acesso. O conceito de antifragilidade é você resolver o que precisa ser resolvido e lembrar sempre que você sempre está ganhando alguma coisa. Se você não enxerga assim e se não parece assim quando chega na sua mão, alguma coisa está errada. Comece a ampliar a sua visão de mundo. Comece a mudar, a buscar novos óculos, novas lentes para enxergar o mundo. Ah, porque lá na minha antiga religião eles faziam com que nós enxergássemos o mundo dessa forma. Busque outras visões de outras crenças e você vai ver como vai mudar a sua vida. Precisa acreditar no Deus do coleguinha? Não, mas busque visões diferentes, gente. Conhecimento ilumina, ignorância é trevas. Gratidão, até a próxima aula.